HCJB. Hoje Cristo Jesus bendiz. Com a bênção do Divino Mestre, apresentamos DX Internacional QRV. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo em que horário você está nos sintonizando. Em espanhol dizemos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ou dizemos também como vai, como estás? Às vezes essas saudações não refletem o nosso desejo ou o nosso interesse por outras pessoas. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesses dias é a forma em que Boaz cumprimentava aos seus trabalhadores. Ele lhes dizia quando chegava aos lugares da colheita: "O Senhor seja convosco." E eles respondiam para ele: "O Senhor te abençoe." É claro, com o que sabemos acerca de Boaz, que ele não era um proprietário severo, mas um homem que se importava genuinamente com os outros. A resposta dos seus trabalhadores revelou a sua boa vontade para com ele e o seu desejo de que Deus o abençoasse também a ele. Quando pensamos na nossa relação com Cristo e as pessoas que Deus colocou à nossa volta, faríamos bem em considerar a importância das nossas saudações. Será o bom dia e Deus o abençoe frases falsas e vazias? Ou será que as nossas palavras mostram que nos importamos verdadeiramente com aqueles a quem nos dirigimos? E você está na sintonia da emissora HCJB, a Voz dos Andes, quem se identifica como mais que uma voz. Queremos ser seus amigos. E em realidade esse é o nosso desejo. Queremos agradecer as suas cartas, a sua participação neste programa e nos outros que produz a HCJB, a Voz dos Andes. Sem você não teríamos razão para ficar aqui. E tem sido muitos os amigos que têm entrado em contato conosco. Um deles nos telefonou nesta quinta-feira é o Sr. Roberto dos Santos Arrieiro, que nos sintoniza em Barreira, Bahia. Agradecemos muito suas palavras e também as suas orações a nosso favor. E a cidade de Quito está voltando à normalidade depois de 2 semanas muito irregulares. Depois da explosão do vulcão Reventador, o 3 de novembro passado, e que a cidade sofreu primeiro pela grande quantidade de cinza e depois pelas nuvens de gases de enxofre que chegaram à cidade, principalmente nesta segunda e terça-feira, a cidade volta praticamente à normalidade, mesmo que continuamos em alerta. Temos que ter um olho aberto, cuidando dos vulcões que nos rodeiam. O Reventador continua ativo, mesmo que sua atividade se espera que daqui na frente seja mais moderada, mais tranquila. Temos o vulcão Guaguapichincha, aos pés do qual está a cidade de Quito, que nos deu um bom susto no ano 99. E temos o vulcão Tungurahua também. Temos outros vulcões que até agora não nos têm dado nenhuma notícia, mas que sabemos que eles estão em atividade, como é o caso do Cotopaxi. Graças a Deus a gente está bem. As pessoas que sofreram com problemas de amigdalites ou alergia ou problemas estomacais já estão novamente em seus trabalhos. As crianças voltaram às aulas e estão recebendo, ou pelo menos essa é a intenção do Ministério da Educação, que eles recebam algum tipo de treinamento de qual deve ser sua atitude numa circunstância de emergência como a que tivemos nesses dias. O aeroporto voltou a funcionar desde o domingo da semana passada e pouco a pouco estão voltando as aerolíneas internacionais que não queriam chegar até o aeroporto de Quito, principalmente pelo temor de que a cinza afetara os aviões.
Também está se fazendo um levantamento das perdas produzidas pela nuvem de cinza e também pela nuvem de enxofre que chegou até esta cidade e também afetou as províncias de Napo e Sucumbios. Na província de Napo é onde se encontra o vulcão Reventador e Sucumbios é a província vizinha em direção ao este. Os problemas com água potável e eletricidade estão praticamente superados. Como comentei na semana passada, até alguns dos transformadores da hidroelétrica que pertence à organização HCJB foram afetados, assim como vários dos nossos transmissores em pifo, o qual nos deixou fora do ar também em algumas ocasiões. Nós estamos aqui novamente com você para trazer as novidades e o que está acontecendo no mundo do dechismo. Uma boa notícia para aqueles amigos que acompanham a programação da HCJB A Voz dos Andes é que temos mais um novo programa para você. Desde a segunda-feira, 11 de novembro, estamos chegando a você também com o programa Encontro com a Palavra. Um programa que você vai poder curtir em nosso horário vespertino, na frequência de 15.295 kHz nos 19 metros, às 14h30 horário de Brasília, 15h30 horário de verão. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra e obrigado por reservar este tempo para não somente estudar a Bíblia, mas também para aprender como aplicar as verdades para a sua vida. Este programa é dedicado para ajudar pessoas a encontrar a Palavra de Deus de forma transformadora. Não perca nenhum programa, pois juntos queremos descobrir os princípios encontrados na Palavra de Deus. Agora vamos direto ao Encontro com a Palavra com o pastor Edson Bruno. Eu me sinto agora como se estivéssemos prestes a começar uma grande jornada juntos. Sejam bem-vindos a este novo programa. Este é o programa chamado Encontro com a Palavra, e aqui vamos estudar a Bíblia do começo ao fim em 360 lições. Quando alguém faz uma longa viagem, como por exemplo uma viagem à Terra Santa com um grupo de 30 ou 40 pessoas, depois de alguns anos, se você reencontrar aquelas pessoas, ainda haverá alguma coisa familiar entre vocês, algo que os une, porque vocês compartilharam aquela experiência juntos, uma viagem maravilhosa. E eu sinto agora como que se estivéssemos embarcando em uma viagem como essa, porque vamos começar a nossa jornada através dos 66 livros da Bíblia. A única coisa que fará esse estudo ter um grande valor para você será o seu compromisso sério com as tarefas que nós vamos propor. O curso pode ser acompanhado de apostilas de estudo que com certeza serão muito úteis para lhe ajudar a entender um pouco melhor as lições. Se você quiser, faça um pedido para nós. Teremos o maior prazer em lhe enviar totalmente grátis uma cópia das apostilas. Eu recomendo que você tenha à mão uma Bíblia bem resistente. Talvez você precise fazer anotações na sua Bíblia. Se você quer mais informações sobre este programa ou como você pode ter certeza do seu destino eterno, entre em contato conosco. Em breve vamos lhe dar as informações para você entrar em contato. Convide outros também para estarem na sintonia do programa dedicado a nos levar a um encontro com a Palavra. Este é mais um dos programas que a HCJB A Voz dos Andes coloca à sua disposição. De segunda a sexta-feira, às 14h30, horário oficial de Brasília, 13h30, horário de verão. Aqui Porto Alegre, desde o dia 12 de outubro, a Rádio Educação Rural de Tefé no Amazonas está operando em sua nova frequência de 4.925 kHz, conforme informação de Paulo Roberto e Souza. Confiram. A Xizang People's Broadcast Station pode ser ouvido nesta época no Brasil em diversas frequências, 4.905, 4.920, 5.240 e 7.385 kHz, após as 23h30 no tempo universal.
É boa oportunidade para conhecer um pouco mais da música deste território, considerado o teto do mundo. José Macir Porteira de Melo, de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, ouviu a emissora, fez relatório em inglês e conseguiu a confirmação após 39 dias de espera. A Rádio Portugal transmite de terças a sábados, no seguinte esquema, entre 0 hora e 3 horas no tempo universal, em 9.705, 11.655, 11.980, 13.700 e 13.770 kHz. Finalmente, a Rádio Cairo pode ser ouvida em português. A emissora deixou os 19 metros e agora está em 25 metros. Confira a partir de 22 horas e 15 minutos UTC em 11.790 kHz. E mais notícias do mundo das ondas curtas você confere nos seguintes sítios: www.radioways.cjb.net e www.planetaradio.cjb.net. De Porto Alegre falou o jornalista Célio Romais. E do informativo do Santa Rita de X Clube, temos a mensagem do editor de este informativo, o Sr. Jailton C. Amaral, que nos disse: neste mês de novembro, a atenção dos textistas brasileiros estará voltada para a cidade de Aparecida, São Paulo, onde os amigos Cassiano Macedo e José Moura, do programa Encontro de X, da Rádio Aparecida, com a colaboração do Santa Rita de X Clube, estarão fazendo um grande encontro, comemorando 16 anos do programa, 8 do Santa Rita de X Clube e 80 anos do rádio no Brasil em 2002. A data será dia 30 de novembro. Não esqueça, detalhamos aqui a nossa participação nesse evento. Teremos um boletim Alô Amigos, de número 36, o último do mês, totalmente dedicado a esse encontro, onde falaremos sobre como se associar ao Santa Rita de X Clube, sobre o Clube Memorial Hélio Ribeiro, sobre os 80 anos do rádio no Brasil, sobre o programa Encontro de X da Rádio Aparecida. Também neste encontro teremos o lançamento da pesquisa de X 2002 do Santa Rita de X Clube. Você não poderá deixar de comparecer ao mesmo, pois é o único encontro de ouvintes textistas que será realizado neste ano de 2002 aqui no Brasil e será interclubes. E no Informe de X desde o Brasil, por Jorge Silva, temos as seguintes informações. Brasil. Com o intuito de atingir mais vidas com a Palavra de Deus, a Rádio Transmundial alterou seu horário de transmissões para as regiões Norte e Nordeste, agora a partir das 20 horas. Se você está nessas regiões, sintonize em ondas médias de 800 kHz e conte como está ouvindo, o que está achando dos programas e o que achou do novo horário. Mande seu e-mail para estudio@transmundial.com.br. Holanda. A Rádio Nederland está transmitindo mais 2 horas diárias em espanhol, desde o último dia 27 de outubro. Passou de 12 a 14 horas diárias de emissão em espanhol. Para a América do Sul, há 2 emissões, 11 a 11:25 UTC em 15.450 kHz, de 22h30 a 1h25 UTC em 9.895 e 15.315 kHz. Além das ondas curtas, a Rádio Nederland também transmite via satélite e pela internet. Myanmar. As emissões em inglês da Rádio Myanmar, antiga Birmânia, são de 2 a 3 horas UTC em 7.185 kHz. Das 7 às 8h30 UTC em 9.730 kHz. Das 14h30 às 16 horas UTC em 4.725 e 5.985 kHz.
Portugal. Estas são as novas frequências e horários das emissões da RDP Internacional, Rádio Portugal, em português para o Brasil à noite. Das 0 às 3 horas UTC em 11.980 e 13.770 kHz. Turquia. Eis a emissão em espanhol da Voz da Turquia, que tem boa sintonia. De 17h30 a 17h55 UTC em 11.690 kHz. Venezuela. Rádio Nacional de Venezuela emite nos seguintes horários: de 0 a 3 horas UTC, das 14 às 18 horas UTC e das 18 às 21 horas UTC. Todos os programas duram 1 hora e utilizam unicamente a frequência de 9.540 kHz. Você pode enviar as suas colaborações para jorgesi@bow.com.br. E desejamos que seja um êxito este encontro de xista que vai ter no próximo 30 de novembro. Não esqueça de participar e também de compartilhar conosco, que estamos um pouquinho longe aqui no Equador, de todas as novidades e todo aquilo que acontece lá. Também queremos que você compartilhe conosco como estamos chegando até você. Principalmente na região nordeste, onde, infelizmente, devido aos problemas de orçamento, deixamos de transmitir na frequência de 12.020. Queremos saber, querido amigo nordestino, como estamos chegando até você. E a todos em geral, queremos estar sempre pertinho, assim que escreva-nos. Este é seu programa de XHCJB, HCJB, a Voz dos Andes, caixa postal 1717691, Quito, Equador. Ou também pode nos escrever o programa de XHCJB, HCJB, a Voz dos Andes, caixa postal 16.050, Curitiba, Paraná. O CP 81.611-970. Você também pode enviar-nos um e-mail portur@hcjb.org.es. Se você não consegue nos sintonizar através das ondas curtas em nossas 3 frequências, das 8 às 9h30 UTC em 9.745, 31 metros, das 15h30 a 18 horas UTC em 15.295 kHz, 19 metros, e das 23 às 02 horas 30 UTC em 11.920, nos 25 metros. Você também pode nos escutar através da internet www.hcjb-brasil.org. E de todo o coração desejo contar com você. Um dos assuntos pelo qual sempre os nossos ouvintes nos estão perguntando é a questão antenas. É porque muitas vezes temos um bom aparelho de rádio, mas mesmo assim não conseguimos sintonizar a emissora que tanto gostamos. Temos recebido interessantes materiais sobre este assunto e visitando a página de internet www.velonet.com.br encontramos também este material da autoria de Marcelo Toniolo dos Anjos, um nome muito conhecido para quienes sempre estão investigando assuntos sobre o dechismo. Ele nos fala sobre as antenas para dechistas e nos diz: tão importante quanto um bom receptor, uma boa antena é essencial para qualquer decista. Seja ele dedicado às escutas de ondas curtas, ondas médias ou ainda o VHF. Cada segmento de faixa no espectro de radiodifusão possui um determinado tipo de antena ideal. Muitos receptores já vêm com antenas incorporadas a eles, mas são antenas que geralmente deixam muito a desejar e servem somente para a captação dos sinais mais fortes. O verdadeiro decista que deseja captar estações de rádio de longa distância
necessita de uma antena mais sofisticada e normalmente do lado de fora da residência. Os sinais de rádio são ondas eletromagnéticas que se propagam pelo ar e, dependendo do comprimento destas ondas, podem atingir milhares de quilômetros de distância. As ondas eletromagnéticas podem se propagar em muitos ambientes, como florestas, cidades, água do mar, etc. Mas cada vez que as ondas de rádio transpõem estes obstáculos, elas perdem um pouco de sua energia e chegam ao receptor mais fracas. Por este motivo, a antena externa à residência deve ser a preferida desde que haja espaço para sua construção. Materiais de construção de antenas de recepção de ondas curtas. O fio, um fator muito importante para a construção de uma antena, é o tipo de material empregado, não somente para proporcionar um bom rendimento à recepção de sinais de rádio, mas também para oferecer segurança ao dexista e à sua casa. Geralmente, as antenas de ondas curtas devem ser constituídas de fio de cobre, já que esse material proporciona boa condutibilidade elétrica, resistência à tração, relativa baixa densidade e um preço acessível. Podem ser usados fios simples, com capa de plástica ou borracha, mas os chamados cabinhos, diversos fiozinhos entrelaçados formando um cabo, podem também ser utilizados. No entanto, o recomendado é a utilização do chamado fio esmaltado, muito utilizado em enrolamentos de motores elétricos. O fio esmaltado é simplesmente um fio de cobre, mas revestido de uma camada de esmalte brilhante, de cor idêntica ao cobre. Esta camada de esmalte é isolante. Para se utilizar um fio esmaltado como antena, não é necessário raspar todo o esmalte do fio, mesmo porque o esmalte confere ao fio resistência às intempéries do tempo, evitando a oxidação do cobre e consequente enfraquecimento do fio. Somente alguns poucos centímetros do esmalte devem ser raspados para que o fio de baixada seja acoplado à antena. O fio da antena deve ficar isolado das estruturas que o suportam. Por exemplo, se forem utilizadas 2 postes para sustentar a antena, as extremidades do fio não devem tocar as estruturas, sejam elas postes, paredes, árvores ou telhados da casa. O melhor isolador são as castanhas de porcelanas que possuem 2 orifícios. Um deles para a fixação do fio da antena e outro para o cabo de sustentação, que, de preferência, deve ser um cabo de nylon. Os isoladores ainda podem ser fabricados de outros materiais, como plástico ou vidro. Não utilize qualquer tipo de isolador feito de madeira. A antena deve ser constituída de um fio resistente à ação do vento, chuva e diferença de temperaturas. O diâmetro do fio utilizado é um fator muito importante. Não deve-se utilizar um fio de diâmetro muito grande, que seria muito pesado e difícil de se trabalhar. Mas também não deve ser de um diâmetro muito pequeno, que poderá romper com a ação do vento. Esses são os 5 tipos de fios ideais para a finalidade de se construir uma antena. Temos aqui o limite mínimo e temos o número de fio e o diâmetro. Como limite, o Sr. Toniolo nos disse limite de 18, um diâmetro de 1,02. O fio número 19, com um diâmetro de 0,912. Também pode ser um limite de 20, com um diâmetro 0,812. Um fio número 21, de 0,723 de diâmetro. Ou como limite mínimo, um fio número 22, com um diâmetro de 0,644. A próxima semana continuaremos compartilhando com você este interessante assunto das antenas para dexistas. E uma informação enviada de última hora pelo Santa Rita de X Clube nos disse: caros amigos, desde a Áustria tomamos conhecimento esta semana de que a Rádio Áustria Internacional encerrará suas transmissões via ondas curtas em março de 2003. Quando começará o próximo período AO3, ficando transmitindo apenas pela internet.
Os amigos já podem enviar seus protestos à seção espanhola, que fará chegar ao diretor da emissora, Michael Kilber, e, consequentemente, ao Ministério do Exterior e ao Ministério da Fazenda da Áustria. O e-mail é roy.hispano@orf.at. Lamentamos muito que o governo austriaco, que já por vários anos vem reduzindo o repasse de verbas para a Rádio Áustria Internacional, tenha agora o interesse de encerrar completamente a voz da Áustria no mundo. Esta informação foi enviada pelo presidente do Santa Rita de X Clube, Jailton C. Amaral. Agradecemos a sua sintonia ao nosso programa de hoje. Le convidamos a participar na próxima semana. E para quem nos escutam através da internet, ainda fica com você o informativo das Nações Unidas. Um forte 73 da sua amiga Eunice Carvajal. Aqui, Nações Unidas, Nova York. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, manifestou-se confiante de que as autoridades iraquianas cooperarão plenamente com os inspetores de armas das Nações Unidas. Falando na sede da ONU em Nova York, Kofi Annan confirmou que a primeira equipe de inspetores chegará ao Iraque na segunda-feira. Referindo-se à aceitação da resolução do Conselho de Segurança pelo Iraque, o secretário-geral indicou que a etapa mais importante agora é o trabalho a ser realizado no terreno pelos inspetores da ONU. I think the issue is not the acceptance but performance on the ground. So let the inspectors go in. Penso que a questão principal agora não é a aceitação, mas o trabalho de campo, afirmou Kofi Annan. Vamos esperar que os inspetores iniciem seus trabalhos e eu pedi ao Iraque que coopere plenamente com eles. Este é o principal desafio que temos pela frente, afirmou o secretário-geral da ONU. Mais de 100 especialistas deverão fazer parte da delegação de inspetores de armas que a ONU enviará ao Iraque a partir da segunda-feira. Cerca de 30 peritos são especialistas em questões nucleares da Agência Internacional de Energia Atômica e os restantes membros da Comissão de Controle e Verificação das Nações Unidas, o MOVIC. Uma parte dos inspetores chegará ao Iraque no dia 25 de novembro, uma semana após o início dos preparativos logísticos da missão. Antes de desembarcar em Bagdá na segunda-feira, o chefe dos inspetores da ONU, Hans Blix, manterá em Paris encontro com o ministro do Exterior da França, Dominique Villepin. A França, disse Villepin, espera a plena cooperação do Iraque no cumprimento da Resolução 1441. A Organização Mundial da Saúde está enfrentando novos desafios no estabelecimento da Convenção Internacional que irá controlar a publicidade do tabaco. Vários países divergem sobre a harmonização da legislação doméstica com a jurisdição internacional. Para o embaixador Luiz Felipe Seixas Correia, representante do Brasil junto à OMS, o Brasil apresenta um caso à parte, pois a legislação do país é bastante avançada. Nós já proibimos completamente a propaganda em qualquer veículo, divulgação de comunicação social. Proibimos a propaganda em eventos, o patrocínio de grandes eventos. Há uma moratória ainda para o caso da Fórmula 1. Alguns países têm limitações, inclusive constitucionais, é o caso dos Estados Unidos. Então, naturalmente, se nós queremos que esses países assinem a convenção, a ratifiquem, ou vinculem, portanto, as suas obrigações, nós teremos que encontrar uma fórmula que permita, que induza os países a fazerem restrições e, quem sabe, eliminar completamente a propaganda. Luiz Felipe Seixas Correia, embaixador do Brasil em Genebra. O Conselho de Segurança reuniu-se para debater o último relatório do secretário-geral da ONU sobre a situação de Timor-Leste. O relatório de Kofi Annan destaca que, apesar dos progressos registrados em Timor, as instituições emergentes do país permanecem frágeis. O documento aponta também a existência de grandes desafios à estabilidade da jovem nação, causados pela insuficiente capacidade técnica dentro da administração pública. Falando perante o Conselho, o embaixador de Timor-Leste junto às Nações Unidas, José Luiz Guterres, exortou a ONU e a comunidade internacional a continuarem prestando ao país seu apoio indispensável. Let me conclude by expressing once again the deep appreciation of my government for the continued support of the United Nations and the Secretary General.
Permito-me expressar mais uma vez a profunda apreciação do meu governo pelo contínuo apoio das Nações Unidas e do secretário-geral da ONU. Timor-Leste encontra-se no bom caminho, mas muito ainda deve ser feito em torno de seu desenvolvimento, afirmou José Luiz Guterres. O governo de Timor-Leste aprovou sua adesão aos principais tratados internacionais sobre direitos humanos. Entre os documentos subscritos pelo país figura a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Maria Domingues, assessora do primeiro-ministro de Timor-Leste, afirma que as diferenças timorenses de gêneros têm raízes na antiga cultura patriarcal do país. Um dos maiores problemas que a mulher de Timor encara é o problema da violência doméstica. A mulher tem vindo a ser vítima durante os 25 anos do conflito armado, mas o novo problema que a mulher encara é a violência doméstica. A violência doméstica é de nível elevado em Timor-Leste por motivos da cultura patriarcal, da educação, do problema econômico e da diferença do sexo entre o homem e a mulher. Maria Domingues, assessora para a promoção da igualdade da mulher em Timor-Leste.